Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Fotopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje vou apresentar um tutorial de Photoshop que aborda o lado de filtros, mas não são os filtros tradicionais que você está acostumado a utilizar, como o Sharpen, o tão famoso Gaussian Blur ou alguma coisa em torno de distorção, como o Glass e assim por diante, mas sim um filtro personalizado, onde você pode desenvolver uma trama e a partir dessa trama aplicar em suas imagens. Você vai ver que o resultado fica bastante surpreendente. Dá uma olhada no seguinte. Por exemplo, aqui você vê à esquerda uma imagem de uma latinha, depois eu tenho duas aplicações diferentes colocadas em cima dela. Essa textura foi original de uma trama, que é essa trama aqui, olha, que foi colocada dentro do scanner, onde tem toda uma informação. E é isso que eu vou apresentar para vocês no podcast de hoje, como criar um filtro personalizado a partir de qualquer tipo de informação. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a dica. A primeira parte do processo, qual que é? É você personalizar essa trama, criar uma repetição infinita dentro da sua imagem. Para isso, eu vou primeiro começar completando as informações. Então eu vou pegar a ferramenta de carimbo, e vou começar a carimbar para que eu tenha essa informação sendo colocada aqui de forma infinita. Eu acredito que você está pensando como eu cheguei nessa imagem. Isso é muito simples. Basta você pegar um pedaço de papel, uma canetinha, começar a riscar dentro desse papel e depois disso escanear ou fazer uma foto digital do processo. A partir daí, é como você está vendo aqui. Eu estou utilizando quem? O carimbinho para fazer essa completa combinação da imagem ou deixar ela realmente quase que infinita. Mas daí você vai perceber uma coisa, a parte de baixo não vai emendar perfeitamente com a parte de cima e a lateral, assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no menu de filtro e vou utilizar um filtro chamado Offset, que é um filtro de deslocamento. O que esse filtro permite fazer? Permite que eu pegue a minha imagem e faça um deslocamento dela, por exemplo, em 300 pixels, ou no caso para essa imagem ficar mais interessante, vamos colocar aqui, olha, 500 pixels, tanto na horizontal como na vertical. Se você quiser, você também pode clicar e arrastar e colocar ela já na posição certa. O Photoshop insere os valores automaticamente para você. Agora, eu tenho que utilizar essa funçãozinha chamada Wrap Around, ou seja, para que ele complete quem está saindo por baixo, entra pela parte de cima, quem sai por um lado, entra pelo outro. Isso significa então que a partir de agora eu consigo visualizar todas as emendas, por mais chatinhas que elas sejam. E vou continuar o processo utilizando o carimbo de novo para disfarçar essa informação que a gente está vendo que não tem tanta qualidade. Olha lá, estou colocando esses dados, estou criando então essa textura com uma característica de uma textura infinita e ele está aplicando cada um desses dados para mim aqui, olha, sem muita dificuldade. Então eu vou lá criando essa repetição e agora eu meio que tenho uma informação praticamente infinita. Claro, eu poderia me preocupar para ficar um pouco melhor, mas nesse caso, meu objetivo é criar uma trama a partir dessa informação. O que eu não quero é que fique aquela transição dura. Então se eu conseguir disfarçar isso, esse é o objetivo nessa primeira parte. Tranquilo até aí? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a imagem, então eu vou entrar no menu Select, escolher a opção chamada Select All, entrar no menu Edit, e falar que eu quero definir essa informação como sendo um pattern. Então eu venho aqui no Define Pattern e eu vou colocar um nome chamado Trama Textura. Qualquer informação pode ser chamada ou pode ser definida como um pattern. Vou clicar em OK e essa informação já está na memória. Beleza? Então essa foi a primeira parte da dica, preparar o fundo, preparar a textura que vai ser utilizado como trama para o seu filtro. Daqui a pouco eu volto e a gente vai ver como aplicar essa informação em cima da imagem.
E agora voltando para a segunda parte do tutorial, o que eu vou fazer? Pegar aquela textura que foi criada e definida como pattern e aplicar isso nos canais da imagem para que a gente tenha o efeito de um filtro personalizado. Tranquilo? Vamos ver como é que isso funciona. Tenho aqui a minha imagem. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o painel de channels, porque tudo vai ser feito via esse painel. Ele tem então os canais vermelho, verde e azul que fazem a composição dessa imagem colorida que a gente está vendo. Clico no menu lateral e vou pedir a opção chamada Split Channel. Quando eu faço isso, ele automaticamente cria 3 documentos. Um documento para o canal de vermelho, um documento para o canal do verde e um documento para o canal do azul. Esse documento em Grayscale que acabou de ser criado, ele vai ser convertido pelo menu Image Mode para a opção chamada Bitmap. E nessa opção, quem é que eu vou escolher? Eu vou escolher aquela trama textura que foi o que eu acabei de fazer. Você vai perceber o seguinte, no seu Photoshop deve estar sendo visto alguma coisa como thumbnails, tanto pequenos como com visualizações diferenciadas. Você pode a qualquer instante falar para ele trocar para uma lista pequena, que é o que eu tinha no meu caso, ou até mesmo uma lista maior, onde eu tenho um desenho maior da informação e o nome do lado colocado. Posso definir então qual é a resolução que eu quero trabalhar em cima dela. Eu vou trabalhar com 450 pixels por polegada. Quanto maior o valor da resolução, menor o valor da trama. Isso significa então que é você quem determina se a trama vai ser grande ou se essa trama vai ser pequena, utilizando a resolução nesse processo de conversão. Clico em OK. Olha lá, quem é que está lá na imagem? A trama já foi aplicada. Agora eu entro no menu Image Mode e eu tenho que voltar ela para Grayscale. Clico no botãozinho de OK aqui embaixo, volto para os outros canais e faço exatamente o mesmo movimento. Image Mode Bitmap, clico em OK, Image Mode Grayscale, clico em OK. Ok? Falta só um canal, mesma coisa. Vai para Bitmap, volta a informação para Grayscale. Ao final, o que eu tenho que fazer? Unir esses canais. Tenho o menu Channel, vou entrar nesse processo lateral e vou fazer a opção chamada Merge Channels. Clico nessa opção e ele aparece uma caixa de diálogo. Você quer unir os 3 canais num documento em RGB? Sim, são 3 canais. Clico em OK. Como ele tem a terminação vermelho, ele já coloca no vermelho, verde e azul. Tudo certinho. Clico em OK. Olha lá a combinação que eu tenho. Tá vendo o efeito da trama aplicada? Viu que interessante? Olha o seguinte. Esse mesmo efeito foi aplicado com algumas características diferentes. Então você vai perceber que aqui, olha, foi mudada a resolução. Eu tenho uma trama menor. Então eu coloquei o valor mais alto da resolução. E aqui é a mesma coisa. Tranquilo até aí? Gostou do efeito? Deixa eu mostrar mais uma variação que eu acho sensacional para esse tipo de efeito. Eu vou começar do mesmo jeito, utilizando a latinha. A única diferença é que eu vou duplicar esse layer, pelo Free Transform fazer o quê? A redução do tamanho da latinha para que ela fique pequenininha, porque eu quero transformar essa latinha em um ponto. Então eu vou ampliar bastante essa área da imagem, olha lá. O suficiente para que eu visualize bem ela na tela. Pego a ferramenta de seleção Marquee, tecla de atalho M, seleciono exatamente ao redor da latinha, entro no menu Edit e vou falar para ele que eu quero definir esse cara como um pattern. E eu posso começar a inserir um nome. Então, latinha Coke, por exemplo. Então, eu coloco essa informação aqui dentro, clico em OK. Essa informação já está para a minha memória. Tranquilo até aí? Pode ver, seguir o que eu estou fazendo é exatamente a mesma coisa. Eu peguei primeiro uma trama e defini como um pattern. A única coisa que eu ajustei essa trama. Aqui nesse caso, a trama já está certinha. Por quê? Porque é a própria latinha. Tá, não preciso mais desse layer, então vou pegar esse layer e vou jogar fora. Entro no menu de canais e vou fazer a divisão. Split Channel. Uma vez dividido, Image Mode, vou transformar esse cara em bitmap. Vou trabalhar com uma resolução um pouquinho maior para ter uma latinha pequenininha. E vou escolher quem? A latinha aqui, olha. Latinha Coke, que eu acabei de criar para você ver. Clico em OK. Olha o pontinho que eu fiz. Um pontinho com a latinha da Coca-Cola. Show, né? Já viu onde vai chegar, né? Então o que eu vou fazer? Converter novamente para Grayscale e reaplicar exatamente esse mesmo processo nos outros canais. Vai para Bitmap, volta para Grayscale. O último canal recebe exatamente a mesma configuração. Lembrando mais uma vez que o importante é que você mantenha o quê? A mesma resolução e o mesmo parâmetro para as 3 imagens em Grayscale. Por fim, entro no processo final de canais, Merge Channels,
RGB, ok. Ele coloca os canais, ok novamente. Olha quem está lá. Uma lata da Coca-Cola feito com pontinhos de Coca-Cola. Não é show esse tutorial? Tá vendo? Essa é uma amostra de como o Photoshop pode interagir com filtros personalizados. E você pode fazer isso das mais diversas maneiras. Você poderia, por exemplo, pegar um pincelzinho e ficar criando bolinhas dentro do Photoshop. Não precisa só digitar ou pegar um papel e fazer alguma coisa como eu estava colocando. Você pode pegar a própria imagem e definir ela como sendo um ponto ou um pattern, uma textura. E assim aplicar nessa divisão e criar efeitos dos mais diversos. E o principal, efeitos personalizados. Tranquilo? Então é isso. Fotopro TV termina por aqui. Espero que você tenha gostado dessa informação e lembrando mais uma vez, se você quer interagir com o conteúdo do que a gente apresenta aqui, basta enviar um e-mail para podcast@fotopro.com.br. Para continuar sabendo tudo o que acontece no universo de Photoshop, o site você já sabe, fotopro.com.br ou seguindo as dicas que eu coloco pelo Twitter. Até mais!